Se você ainda não sabe o que significa a expressão Deus é o meu escudo e protetor, se você não sabe o que significa Ele é o que me guarda, se você não sabe ainda é porque você ainda não entendeu que o Senhor é que foi na tua direção e na minha direção para que nós venhamos a conhecê-lo. Nós estamos estudando nas quinta-feira e o último estudo foi no livro de Oséias. Então, aquele homem que quem esteve lá na reunião sabe que Oséias, ele recebeu uma orientação de Deus para que ele colocasse o nome dos 3 filhos dele para serviço de profecias. O primeiro nome foi Jezreel. O segundo nome que o Senhor mandou que ele desse foi Desfavorecida. E o terceiro nome foi Não Povo Meu. Então, mas eles eram pessoas que obedeciam cegamente ao Senhor, porque eles sabiam que Deus não falha, Deus não erra. Então, quando eles já faziam de Deus o seu esconderijo, aí eles podiam ir para profetizar e não ficava preocupado com o que iam dizer. Você é crente? Não sou crente não, que história é essa? Então tem muitos de nós que ficamos com medo de revelar a nossa identidade em Jesus. E esse cântico que nós entoamos aqui com o irmão Zezito, Jesus é a aliança. Então esta aliança entre eu e você, essa aliança entre Deus e nós, ela é real. E Ele hoje fala para cada um de nós o que? Ele quer restaurar o seu entendimento, Ele quer restaurar o seu amor para com Ele. Quanto você ama Deus? Quanto nós amamos o Senhor? Será que a gente pode medir o quanto nós o amamos? Então, o Salmo 18, versículo 1 e 2 diz assim, também na nova versão transformadora: eu te amo, Senhor, tu és a minha força, o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, e meu libertador, meu Deus e meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo e poder que me salva e meu lugar seguro. O salmista dizia: eu te amo, Senhor. Então, meus amados, é difícil dizer essa palavra, eu te amo, Senhor, porque muitas vezes o Senhor vai testar esse nosso amor para com Ele. Você me ama, Pedro? Você me ama? Então apacenta os meus cordeirinhos. Então, meus amados, quando você disser para o Senhor, eu te amo, Senhor, aí Ele vai perguntar para o seu coração: se você me ama, você não pode deixar que aquela pessoa que está do seu lado pereça. Você tem que se importar com ela. Você tem que ligar para o que está acontecendo com o futuro espiritual daquela vida. Por isso que nós vivemos um período terrível do nosso tempo, da nossa geração, um tempo de desamor, um tempo de muita maldade, coração fechado. Então o Senhor, no livro de Oséias, quando o Senhor falava para Amós, disse: Amós, diz para esse povo que o que eu botei o nome dos teus filhos assim, é porque eles têm que saber o que eu quis fazer, o que eu quis dizer. Aí Oséias, foi explicar para eles, e entre as coisas que o Senhor explicou para aquele povo, é que o Senhor, Ele estava querendo algo daquele povo, e é assim que eu vou mostrar na Bíblia Sagrada o que o Senhor pediu para eles. Vocês querem me atender? Está em Oséias 6, ele diz, Oséias 6, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá?
porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os seus juízos serão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança com Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Então veja que o Senhor fez lembrar no passado aquilo que Adão, que poderia ter escolhido permanecer fiel, firme, mas aí ele deu ouvidos à voz errada. A quem você está escutando? Que voz fala para o teu coração? Que sentimentos fortes tem no seu ser? Quem é que comanda a sua vida? Você dá muito ouvidos aos que os sentimentos falam, ou você ouve aquela voz mansa atrás de você e diga, esse é o caminho, siga por ele. Esse é o caminho, meu filho, siga por ele. Você escuta essa voz? Então, muitas vezes a gente diz, eu te amo, Senhor. E o Senhor pergunta para ti, pois busque-me. Vá na minha direção de me conhecer. Se eu comecei uma obra em ti, não terminei. Então, muitas pessoas ficam se indagando, será que é só isso que é ser crente? Será que é para isso que o Senhor nos chamou? Não. Ele quer aprofundar a sua experiência com Ele, porque esse é o maior interesse de Deus. Ele quer ser a nossa rocha de refúgio. Ele quer que nós nos escondamos nele, para que quando a tempestade vier, você não se aflija. Se você olhar para a tempestade e vir, e agora, o que é que eu faço? Diz os entendidos historiadores, ele diz que a águia é uma ave espetacular quando não há nada que amedronte uma águia. Diz que quando ela vê a tempestade vindo, ela fica só esperando para chegar aquele vento que vem com tudo. Então ela se posiciona de uma forma tal, e quando a tempestade vem com tudo, ela voa na direção do vento, e aí cada vez mais ela sobe para cima, porque ela sabe que não é embaixo que ela mora, não é embaixo que ela precisa estar, ela tem que estar nas alturas. E assim como servo de Deus, meus amados, nós não podemos fazer como fazem os urubus. Os urubus é para baixo que eles voam, atrás de carniça, mas as águias, eles voam para cima. Então, quanto mais eles sobem, mais eles sentem segurança, porque não há nada que alcance as suas asas poderosas. Então, o vento só faz impulsionar. Então, elas ficam radiantes, e a tempestade, ela faz rir da tempestade. Então, um servo de Deus, uma serva de Deus, quando tem o Senhor dos Exércitos, a Escritura diz que subirão como águias e se renovarão e serão fortes. Então nós somos como águias para o Senhor. Ele não nos fez urubus, Ele não nos fez do tipo que tem que rastejar por causa do pecado, não. Ele nos fez para a vida eterna. Ele em Cristo Jesus, nos preparou para obras que nem imaginamos quais sejam. Diz a Escritura Sagrada que em Cristo fomos feitos para produzir um trabalho para Deus que não compreendemos. Você já faz esse trabalho para o Senhor? Ele já pediu alguma coisa para você fazer para Ele? Ou você está como, não sabe o que fazer, não sei porque vivo, não sei porque existo, afinal de contas, o que é a minha vida? Louvado seja o nome de Jesus. Em Jó capítulo 1, versículo 12, a Escritura diz assim: pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor, faça o que quiser com tudo o que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Esse momento aqui foi quando Jó estava sendo provado. O Senhor disse, pois bem, pode prová-lo. Se o Senhor
dê permissão para o inimigo nos provar o que é que vai sair de nós. Então, meus amados, para responder aquela perguntinha que nós estamos fazendo, que poder sustenta aqueles que são vasos do Senhor? Que poder? É o poder de Deus saber que Ele pode lhe soltar. Você viu as criancinhas como elas fazem? Você, a princípio, elas ficam com medo. Aí elas vêm rastejando, aí depois elas querem engatinhar e subir nos móveis. Aí depois quer ficar posicionada, já andar. Daqui a pouco elas vão andar. Daqui a pouco você vai ver elas correr. O Senhor faz a mesma coisa. Ele olha e nos vê como criancinhas que acabaram de nascer no reino espiritual. Aí Ele diz, ainda você não está em condição de ser provado. Vou lhe preparar. E aí você vem para a casa do Senhor, aí você vem para as instruções que Deus vai dar, aí você vai se preparar cada vez mais para o que vem. Aí no dia que o Senhor vê que você está habilitado e está pronto, aí Ele começa a mandar aprovações, porque a aprovação não tem o objetivo de nos destruir, a aprovação tem o objetivo de nos preparar para algo maior. E se a nossa luta não é contra a carne e o sangue, se a nossa luta não é contra um e outro, eu não luto contra você e você não luta contra mim, porque isso é carne e sangue. Mas se nós soubermos identificar o inimigo, mas é contra as potestades, é contra os príncipes, os dominadores deste mundo tenebroso, aí quando nós identificamos quem é o nosso inimigo, você parte para cima. Mas muitas vezes, quando o ambiente espiritual está danificado, quando a casa do Senhor já não há aquela coisa maravilhosa do amor de Deus sendo derramado em nossos corações, para nos suportarmos, para nos amarmos, aí quando isso passa, deixa de existir, e aí você fica num sentimento de luta que não é a luta que Deus quer para a sua vida, e nem para a minha vida. Ele quer que nós andemos 1 milha, 2 milhas, mas desde que seja em amor, pelo reino, para a glória de Deus. Mas muitas vezes ficamos incomodados, não vou hoje, não vou para a casa do Senhor não. Mas por quê? Porque aí você bota uma desculpa que pode até ser justificada diante de Deus, porém, se for tipo, não vou porque eu não quero ver aquela pessoa lá, pronto, isso aí você já revelou que o seu amor está danificado, seu amor está com um problema aí, e aí o Senhor precisa curar isso aí, restaurar. Se somos dele, Ele pode permitir que sejamos provados como Jó foi. Se somos dele, você vai ver que o poder dele vai lhe capacitar para suportar a provação. Jó ficou atribulado, mas ele olhava para um lado e para o outro, mas não sei, o Senhor não estou entendendo. Mas o Senhor aguentava, dava força para ele aguentar, e ele ficava meio balanceante, mas o Senhor permitiu que ele visse que ele estava sendo preparado para algo especial. E a Escritura diz que tudo que foi escrito é para o nosso ensino, está escrito. E quando nós olhamos para a vida de Jó, meu Deus, é tudo que às vezes nos acontece. Você perde, tem prejuízos, e você não sabe que prejuízo foi aquele. Muitas vezes o Senhor está permitindo para que nessa provação Ele teste seu coração. Se é apegado, aí Ele testa, vê se você é apegado. Então faz você perder aquela coisa para ver como é que você reage. Se você não sente tanto apego, você acaba deixando para lá. Não, isso aí depois o Senhor me dá de novo, assim como Jó recebeu tudo de volta, porque ele não era apegado àquelas riquezas, não era apegado àquelas coisas, mas o Senhor provou no coração. Está vendo o capeta? Está vendo como eu tirei, tu tiraste tudo que ele tinha, está vendo como ele permaneceu crendo na minha palavra, crendo em mim? Então, meus amados, o diabo muitas vezes ele receberá uma autorização para nos testar, porque ele não tem livre-arbítrio. Diabo, para mim, ele não faz o que ele quer, ele só faz até onde o Senhor permite que ele vá. Então ele amanhece o dia e não diz, hoje eu vou fazer isso, só se o Senhor disser que vá permitir.
Ele não vai. Louvado seja o seu nome, amém? O Jó 42, versículo 11, diz assim: todos os seus irmãos e suas irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele à mesa de sua casa. Eles o consolaram e confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. Então aqui foi, depois da aprovação passada, a Escritura diz que eles vieram e se alegraram com ele por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E aí aqueles irmãos, aqueles amigos de Jó, disseram: mas Jó, que situação tu passou? Então muitas vezes a gente, quando vai dar um testemunho, a gente acaba dando um testemunho. Você conhece o testemunho? Testemunho é uma coisa que você vai contar que não enaltece a Deus, só realça a fraqueza, só realça a coisa pecaminosa. Mas quando você vai testemunhar sobre o poder de Deus que liberta, que tira do caminho que não agrada ao Senhor, quando Ele liberta de fato, aí você tem um testemunho para dar, porque aí o Senhor vai ser realçado como o libertador, aquele que fez a obra, aquele que você pode glorificar a Ele de todo o coração. Outra coisa, o Salmo 18, versículo 3 e 6, diz assim: clamei ao Senhor, que é digno de louvor, Ele me livrou dos meus inimigos, os laços da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim, sepulturas me envolveu em seus laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho, em minha aflição clamei ao Senhor, sim, pedi socorro a meu Deus. Do seu santuário Ele me ouviu, meu clamor chegou aos seus ouvidos. Clamei ao Senhor. Salmo 112, versículo 1 e o versículo 7 diz: louvado seja o Senhor, como é feliz aquele que teme ao Senhor e tem prazer em obedecer a seus mandamentos. Não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor. Então, diz que louva ao Senhor porque Ele me faz feliz e aquele que tem prazer em obedecer seus mandamentos. Não teme más notícias. Pelo amor de Deus, ultimamente são tantas más notícias que a gente fica sabendo e fica assustado, mas nós não temos que olhar para a notícia e sabe que são sinais. Todo o movimento da terra, todo o movimento das nações, é como se estivesse em agitação, mar agitado. As nações estão como um mar agitado. E você tem que olhar para o Senhor, porque tudo isso são sinais de que o Senhor está chegando. E você está com a mala pronta? Eu estou com a minha mala pronta, porque são sinais de que Ele está chegando. E aí você, como a noiva dele, o que é que você faz? Está pronta? Está cheia do óleo do Espírito Santo? Você está sabendo o que fazer nessa circunstância? Ou você olha para as circunstâncias, olha para as notícias e se faz recuar, fica meio desmotivado, sem fé, não sabe mais clamar ao Senhor? E nós fomos levantados, meus amados, por Cristo Jesus, para reinar com Ele em vida, lembra? Que diz a palavra? Nós fomos levantados para reinar com Jesus em vida. Então, não é Ele reinando lá, no trono dele de glória, e nós aqui penando, não. Diz a Escritura que nós fomos levantados, a morte de Jesus é a nossa morte, a ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição, mas não é para a eternidade não, é agora. Nós vivemos já o pré-anúncio da eternidade na nossa vida. Então, quando tentamos viver essa vida sem esses componentes eternos, espirituais, trazidos por Jesus, não vai funcionar. Aí fica uma coisa meio cansativa. Eu sei
que eu, quando jovem, 25 anos em diante, eu achava muito cansativa a vida religiosa, a vida de igreja. Meu pai sempre foi de igreja, e eu me perguntava o que é que eu estou fazendo aqui neste lugar. Mas você não foi chamado para se sentar num banco de igreja. Nós não fomos chamados para sentar num banco de igreja. Nós fomos, aqui é claro que é um momento de reflexão, aqui é um momento de pensar e refletir o que o Senhor está usando a sua palavra para falar conosco. A guerra é lá onde está acontecendo as coisas, é lá onde estão os nossos amigos, é lá onde estão os nossos inimigos gratuitos. Nós não fizemos nada para eles serem inimigo nosso, mas eles se tornaram nossos inimigos. Mas é lá que Jesus opera forte. Porque o Senhor Ele não tem prazer só de resgatar a ovelhinha que está... Ele olha para 100 ovelhas, então ele tem prazer de pegar aquela única que se desviou e deixa as 99 acolá, guardadinha, e vai com alegria atrás daquela que está desviada. O Senhor vai atrás. E onde é que está essa ovelhinha desviada? É lá no seu convívio, é lá onde você mora, é lá onde você trabalha, é lá que o Senhor está mostrando. Está vendo aí? Olha essa pessoa aí que está precisando de mim. E vamos fazer o quê? Só olhar? Salmo 71, versículo 16 a 23 diz: louvarei teus feitos poderosos, Senhor soberano. Contarei a todos que somente tu és justo. Ó Deus, desde a infância me tens ensinado, e até hoje anuncio tuas maravilhas. Não me abandones, ó Deus, agora que estou velho, de cabelos brancos, deixe-me proclamar tua força a esta nova geração, teu poder a todos que vierem depois de mim. Tua justiça, ó Deus, chega até o mais altos céus, tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Permitiste que eu passasse por muito sofrimento, mas ainda restaurarás minha vida e me farás subir nas profundezas da terra. Tu me darás ainda mais honra e voltarás a me confortar. Então eu louvarei com instrumento de cordas, pois és fiel às tuas promessas, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Darei gritos de alegria e cantarei louvores a ti, pois tu me resgataste. Então, muitas vezes nós passamos por provações porque pertencemos a Ele, porque se você pertence a Ele, Ele vai fazer um elo contigo neste ponto. A nossa reação em relação às provações dirá o quanto estamos de fato escondidos nele. A nossa reação, quando a provação vem, como nós reagimos diante das provações, é que vai dizer o quanto nós estamos escondidos do Senhor. Como é que você reage? Você corre logo para o médico? No primeiro sinal de doença? Você corre logo para os remédios? Não estou dizendo que não é para correr para o médico, não. Estou dizendo que se eu correr logo, é porque eu confio mais no médico do que no Senhor. Eu tenho que perguntar: Senhor, isso está acontecendo comigo, o que é que eu tenho que fazer? Aí o Senhor vai usar uma pessoa, alguém diz: vai ao médico. Aí você vai, mas se não, fique quieto. E os remédios? Tem médico que passa 10, 5 remédios, aí você: eu vou tomar tudo isso. Eu disse: você quer ficar bom? Mas você fica meio temeroso, porque é muita coisa para jogar para dentro. E muitas vezes eu tomo um remédio assim, tomo aqui: Senhor, me guarda, Senhor, me protege, porque eu não confio nesses remédios, sei lá o que tem lá dentro. Mas como é que você reage às provações? Você ouve uma notícia triste ali do vizinho, ou de alguém que não gosta de você e quer fazer o mal, o que você faz? Você fica logo, vai na polícia e denuncia, ou você vai até os pés do altar do Senhor e diz: Senhor, tu está vendo essa perseguição? Senhor, eu sou teu servo, me protege, me guarda. Qual é a sua reação?
A sua reação vai revelar o quanto você está escondido do Senhor, o que você depende dele. O quanto você depende do Senhor, o quanto eu dependo. Então, essas coisas, elas vão testando a nós. É claro que hoje eu estou com meus 71 anos de idade. Hoje eu estou com meus 71 anos de idade e, graças a Deus, eu tenho umas coisinhas, né? Que eu tomo uns remédios, não é possível, né? Também. Mas graças a Deus que o Senhor vai dando força, vai dando graça. Tinha umas semanas aqui que eu não conseguia nem ficar de pé direito aqui. E eu aqui já estou me sentindo bem fortalecido. Opa, tenha calma. Então, meus amados, mas às vezes a gente fica quase assim, meu Deus, o que será? Olha, você teme a morte? Essa é uma pergunta séria, porque eu conheço muita gente que não gosta nem de falar de morte. Se você teme falar de morte, examine seu coração novamente, porque isso não é de uma pessoa que está escondida no Senhor. Uma pessoa que está escondida em Deus está querendo sair dessa terra, só não vai provocar a partida, não vai se suicidar. Mas se você fica o tempo todo, me leva, Senhor, tira-me daqui. Ou você é do tipo que me deixa aqui, Senhor, me cura para eu ficar mais tempo aqui nessa terra. É assim que você fica, clamando? Não deve não. Então você tem que estar preparado a qualquer momento. Se o Senhor disser, eu vou te levar, quando você souber da notícia dessa, você vai ficar alegre ou vai ficar triste? A mamãe, quando estava para partir, que ela partiu para a glória, eu conversava com ela no quarto e disse, mamãe, Deus é que sabe o tempo da sua partida. Então, se chegou a hora, se alegre porque é o Senhor que está querendo que você vá. Meu filho, eu não quero ir agora não. Ela tinha 69 anos de idade. 66, 69. Eu ainda tenho muita coisa que fazer para vocês. E eu disse, mamãe, a Escritura diz que é incomparável estar com o Senhor do que ficar aqui. É incomparável, não tem comparação. Disse, não, mas eu não quero ir não, eu não quero. E acabou indo. Os filhos delas, que eram 10 filhos que ela tinha aqui na terra, e ela tinha, né? A maioria deles ficaram tão decepcionados com Deus, porque queriam que Deus curasse ela. E pronto, não quiseram mais saber de servir o Senhor, não foram mais à igreja, se desviaram. E outros permaneceram firmes, Senhor, seja feita a tua vontade. Quando você estiver passando diante de uma provação, diga, Senhor, seja feita a tua vontade. Se o Senhor te chamar como chamou Oséias, vem cá, eu tenho uma profecia que você vai fazer uma profecia, você vai se juntar com aquela mulher que é prostituta, vai ter 3 filhos com ela. Mas Senhor, que história é essa? Vai ter 3 filhos com ela e os nomes dessas crianças vai ser, tinha um nome esquisito, né? Mas os nomes principais já está com o nome? Como é o nome? Jezreel. O nome do primeiro. Era uma profecia que o Senhor queria declarar que ia fazer contra aquela família. A segundo filho, a desfavorecida. E o terceiro filho não povo meu. Aí, mas Senhor, eu queria botar um nome tão especial para o meu filhinho, para a minha filhinha. Disse, vai botar o nome que eu estou te dizendo. Porque eles vão representar uma revelação, uma profecia que eu vou dar. E eu imagino ele sair grato a Deus, porque ele estava fazendo parte do reino de Deus e do propósito de Deus. Eu teria coração para aguentar isso? Você teria coragem de entregar e colocar os nomes? Porque os nossos filhos, assim, a gente os tem e seleciona os nomes bem direitinho para cada um deles, né? Mas aí você já encontrou alguém que diz assim, por que tu não bota o nome do teu filho de tal? Já viu assim? Bota o nome de... Não, já escolhi. Mas aí quando diz, mas o Senhor já escolheu para ti, qual é o nome? Como é que você se chama?
Você sabia que cada um de nós que tem um nome, os nossos pais se tiveram cuidado, eles botaram um nome que tem um significado para você. Qual o significado do seu nome, você já descobriu? Porque o seu pai ou a sua mãe, quando botou o seu nome que você tem, ele pensou em algo assim maravilhoso, porque tem um significado. E Deus, ele quando chamou a Jacó, por exemplo, Jacó, tu não te chamarás mais Jacó. Porque Jacó, sabe o que significa? Trapaceiro. O pai dele botou Jacó. Mas o Senhor diz, você não mais se chamará Jacó, mas se chamará Israel. O que quer dizer? Vencedor com Deus. Vencedor. Então, é diferente. Então, meus amados, o nome, o seu nome, mesmo que alguém tenha escolhido não muito adequado, e pode, Deus permitiu, mas saiba que o Senhor, agora o nome que nós levamos na nossa vida, sabe qual é? O nome de Jesus. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai da glória, Ele não olha para você e diz, você é o fulano. Não, Ele olha para você e sabe que agora você está em Cristo. Esse é o novo nome que nós levamos na terra. É claro que meu nome continua sendo o mesmo, mas Deus olha a obra de Jesus na nossa vida, Ele olha Jesus. É o nome principal da nossa vida. Louvado seja o seu nome. E para nós encerrarmos aqui, veja que Lamentações capítulo 3, versículo de 1 a 23, diz, eu sou aquele que viu as aflições trazidas pela vara da ira do Senhor. Ele me conduziu para a escuridão e removeu toda a luz. Voltou sua mão contra mim repetidamente o dia todo. Fez minha pele e minha carne envelhecerem e me quebrou os ossos. Sitiou-me, cercou-me de angústia e aflição. Enterrou-me num lugar escuro, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não consigo escapar. Prendeu-me com pesadas correntes e ainda que eu clame e grite, ele fechou os ouvidos da minha oração. Com um muro de pedra impediu meu caminho, tornou minha estrada tortuosa. Escondeu-se como um urso ou um leão que espera para atacar. Arrastou-me para fora do caminho e despedaçou-me, deixou-me devastado. Preparou seu arco e me fez alvo de suas flechas. As flechas que ele atirou entraram fundo no meu coração. Meu povo ri de mim. O dia inteiro entoam canções de zombaria. De amargura ele me encheu e me fez beber um amargo cálice de dor. Fez-me comer pedrinhas até quebrar os dentes e cobriu-me de pó. Tirou-me a paz e já não sei o que é prosperar. Grito, meu esplendor se foi. Tudo o que eu esperava do Senhor se perdeu. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Até aqui onde esse profeta Jeremias estava lamentando esse sofrimento, ele disse, eu estou me sentindo assim. Mas a partir do versículo 21, diz assim, ainda ouso, porém, ter esperança. Quando me recuso disto, o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Meus amados, mesmo que você esteja dessa forma, moído, de uma forma que perdeu o sentido, perdeu a sua referência em Deus, não sei o que você fez, ou o que andou fazendo, mas assim como esse profeta que estava lamentando lá, meu Deus, o que é que nós fizemos? Tocamos a nossa glória por nada.
por causa do pecado. Mas aí ele gritou ao final, diz: ouso ainda, porém, ter esperança. Em outras traduções diz assim: quero trazer à memória algo que me dê esperança. Você luta com isso? Eu quero trazer na minha memória algo que me possa fazer crer que tem uma saída para tudo isso, porque eu não estou encontrando. E ele diz: o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Se nós conhecêssemos esse amor de Deus, o problema é que a gente só ouve falar dele nessa linguagem de amor, mas muitas vezes nós não temos uma experiência com o amor de Deus, esse amor que se derrama em nós. Sabemos que Jesus morreu por amor a nós, sim, é amor, foi amor. E muitas vezes ficamos nessa teoria do amor de Deus, mas muitas vezes o que falta a cada um de nós é esse conhecer esse Deus que nos ama e quer ser amado também, mas Ele quer derramar o seu amor em nosso coração. O problema é que a gente acha que isso não é para nós. A gente acha que é para outras pessoas, para mim não. E a maior luta que uma pessoa humana tem nessa terra é o sentimento de ser aceito, ser amado, ser recebido no lugar e ser reconhecido, ser dado a mão e as pessoas: puxa, você me viu? Você está me conhecendo? E muitas vezes este mundo está atropelado, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele está sabendo fazer, ele está transformando cada lugar desse. Estava assistindo essa semana uma briga absurda entre membros de uma igreja, pessoas se agredindo. Eu disse: meu Deus, onde é que foi parar isso? Onde é que está parando isso? É exatamente isso, porque o inimigo, ele não quer, ele talvez não impeça que você pregue, ele talvez não impeça que nós nos reunamos, mas ele vai ficar trabalhando o tempo todo para que nós nos dividamos, para que nós nos olhemos com os olhos trocados um para o outro. Ele vai ficar o tempo todo olhando assim: eu tenho que conseguir que essas pessoas se odeiem, eu tenho que conseguir que essas pessoas não se deem bem. Aí tudo que nós dissermos, tudo que nós fizermos, se não bate com sintonia do amor de Deus, quando não bate com a sintonia do amor de Deus, as pessoas vão ficar lá no coração delas, elas ficarão ouvindo: isso só tudo é palavra. Isso tudo é palavra. E são palavras. Mas se você resolve em Cristo mudar essa história, sabe de uma coisa? Eu vou lutar contra a minha carne, eu vou lutar contra o inimigo. Então eu vou dar atenção para as pessoas que estão ao meu redor, eu vou prestar atenção o que é que o Senhor quer que eu fale com elas, o que é que o Senhor quer que eu diga para elas. Aí você vai descobrir que há um mundo inteiro esperando saber dessa mensagem maravilhosa. Por exemplo, que mensagem? Você sabia que Jesus morreu no seu lugar? Você sabia que Jesus te ama? Você sabia que há uma saída para a sua causa? Elas não escutam essas palavras, essas perguntas, porque ninguém quer saber qual é o problema delas. Mas Jesus quer, né? Mas Jesus se interessa. Mas Jesus quer saber o endereço. Mas Jesus quer saber qual é a causa. E sabe quem é que vai interceder? É você. Porque agora, se você faz parte do reino de Deus, se você agora faz parte daqueles que foram chamados para governar juntamente com Cristo em vida, você agora é um instrumento, ou será um instrumento. Aí você vai poder trazê-las, ou então no dia que elas se converterem, elas vão dizer assim: sabia que alguém um dia me falou isso? Você sabia que um dia você me falou isso? E você não vai se lembrar, mas elas não vão
elas não vão esquecer. O mundo está repleto de gente carente, necessitadas da graça de Deus, do amor de Deus. E a igreja aqui representada e as diversas igrejas que tem aí nessa cidade, elas estão lotadas de pessoas que não definiram ainda a sua relação com Deus. Elas ainda não definiram como é que elas estão tratando a Deus. E o Senhor está perguntando para elas coisas e elas não estão escutando. E muitas vezes o Senhor está falando através de um texto da palavra, aí você está pensando em tantos problemas para resolver e você não consegue se concentrar. Mas o Senhor está dizendo, vem que eu restauro, vem que eu resolvo, vem que eu posso dar uma última trabalhada na sua vida. Se você quiser, eu lhe ajudo. O poder que sustenta o vaso que é de Deus, sabe que poder? É o poder do amor de Deus. É o poder do Espírito Santo que penetra no seu coração. Sem o amor de Deus, sem o poder de Deus, ninguém vai ficar de pé para contar história. Ninguém vai ficar de pé para contar história, porque se cada um vai lutar por si mesmo, pelas suas causas, vai sofrer seus problemas se ninguém se importar. Então vira um inferno na terra. E a igreja será somente mais um ambiente de fazer malucos. É um ambiente de fazer malucos, porque ninguém se interessa, ninguém liga. E aí, quando a igreja é ornamentada por este dom maravilhoso do Espírito de Deus, aí você vai compreender o que diz 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, é só como uma zoada de um sino que está batendo acolá. Ainda que eu diga que eu tenho uma fé extraordinária, mas não tenho amor, não vai fazer efeito nenhum, que é só nada. Então, 1 Coríntios capítulo 13, é o dever de casa que cada um de nós vai tomar e vai ler, talvez não sei quantas vezes você já leu 1 Coríntios capítulo 13, mas é o texto central. Você pode ver que quem conhece a Bíblia Sagrada, o capítulo 13 é sobre o dom supremo que é o amor. O capítulo 12 fala dos dons espirituais. No capítulo 14 continua falando dos dons espirituais. Hoje a igreja está mais concentrada nos dons espirituais do que no dom do amor. As pessoas já não se amam mais, aí daqui a pouco saem nos tapas. Tristemente nos tapas, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Por que não houve aquele diálogo? Por que não houve aquela andar segunda milha como Jesus ensinou? Então, meus irmãos, que essa palavra vá no seu coração em nome de Jesus e faça o dever de casa de fazer uma reflexão bem séria em 1 Coríntios capítulo 13. Porque o amor tudo suporta, o amor ele anda a segunda milha com facilidade, mas sem amor você não vai aguentar nem estar aqui. Sem amor de Deus derramado no nosso coração, para amar, não é para amar os que a gente gosta, não, para amar os que a gente não gosta, para amar os que não gostam da gente, porque é um meio de conviver. Eu lhe respeito, você me respeita, a gente vai tentando em Cristo Jesus conviver o melhor possível, mas sempre haverá umas pequenas diferenças de opinião e a gente tem que aprender a respeitar um e outro assim, amém?